não digo que tenha perdido, mas não assumiu como deveria. Porque os tempos são diferentes. Antes, há 50 anos atrás, o Brasil era católico. 90 e tantos por cento. Quando foi da República, era 99% católico. Ao menos batizados. Católico não, né? Porque católico é aquele que vive isso. Mas eram batizados. E com isso, por isso nós tínhamos católicos da linha X, Y, Z, etc. É um tovabol, né? É uma arca de Noé, né? Então falta identificação, né? E então os tempos mudaram e nós não percebemos bem isso. Dormimos em berço esplêndido demais, né? Então faltou ir ao encontro, perceber o alcance desses sinais, né? E interpretá-los. Os sinais são importantíssimos na vida, né? Por exemplo, alguém está muito mal, de repente dá um sinal, pode ser um sinal de vida, tem que ser interpretado corretamente, né? Então, faltou isso ali, faltou um pouco de discipulado, isso é, ser discípulo de Jesus Cristo e assumir isso. Tornando-se mais jovem, né? O Padre Zezinho, que é meu colega de classe, e não por isso, né? Ele é o mais novo da minha série, né? Da minha turma. Mas ele tem merecimentos inequívocos nesse campo, né? Ele procurou aproximar-se deles. Um deles é ser simples, o outro é ser próximo, o outro é falar a linguagem deles, né? O outro é apresentar valores que eles entendem, né? Porque, claro, se eu não falo tão bem para poder dizer que eu falo inglês, né? Me viro um pouquinho. Mas se eu quero falar com alguém em alemão, esse deve entender alemão. Não basta que eu entenda, né? Assim também ali. Então, um linguajar mais jovem, valores que eles entendem, né? É claro que eu faço minhas críticas. Por exemplo, outro dia vi 4 jovens. Isso ali é simplesmente quase paranoico, sei lá. 4 jovens juntos, os 4 falam muito e não falam com o próximo. E isso, eu quero ver o que vai dar daqui a 20, 30 anos. Bem, eles são gente como nós somos, né? É o sinal aí que está um pouco em dificuldade, né? Nós os respeitamos e temos que respeitar, né? Eu não sou ninguém para poder julgar. É claro que eu tenho uma opinião formada. É mais um problema cultural que outra coisa. Por que de repente é que deu tudo isso, né? Sempre houve gente nesse sentido. Isso não é de hoje. Porém, essa massificação do problema, isso é moderninho, né? Então, nós temos que respeitá-los como pessoas, né? Temos que ir até o encontro sem imitar tudo, né? Existe a diferença. O homem diferente da mulher. Se os dois são tudo a mesma coisa, me pergunto, onde é que está o ser homem, onde está o ser mulher, né? Então, nós respeitamos, mas nós temos nossa antropovisão, né? A visão de homem e de mulher, né? Então, nada de colocar no inferno. E isso que o Papa está dizendo. Ele não está dizendo, a igreja vai fazer agora casamento de... eu não vou fazer o gesto porque não convém, né? Mas nós respeitamos. Agora, é claro que na igreja não vai ter casamento de homossexual.
Agora, se diante do governo fazem um contrato de mútua pertença, problema deles, né? É claro que para mim isso nunca vai ser família. Como é que uma criança vai chamar a mãe de pai, o pai de mãe? Onde é que fica a psicologia diferencial? Que tanto nós, na universidade, ouvimos falar. Acabaram com essa psicologia. Então, eu acho que Deus fez as coisas bem. Ser feliz, sim, mas há caminhos para isso, né? Freud punha demais no eros, no instinto, né? Ele existe, ainda bem que existe, porque se não existisse, nós seríamos uns mocoronga de primeira, né? Mas isso tudo tem que ser colocado em função do fim final da gente, ser do grande ideal da gente. Eu acho que para o primário, a raiz quadrada, né, e raiz cúbica vai bem. Mas você não vai passar lá trigonometria, cálculos infinitesimais e outros mais. Você não vai passar o teorema de Pitágoras, ou de Tales, ou de Cauchy, ou sei lá quem, né? Então, na universidade, eu acho que sim. Mas não devemos mexer demais. E depois, se é em casa, os primeiros professores são os pais. Isso ali é outro problema cultural. Isso aí é importação de alguns países que querem dominar, etc. Não é questão de informação, é de formação. O sentido das coisas. Né? Todos querem dar para a criançada computador. Nós não somos o primeiro mundo. Tem cada escola que não tem nem privada. Então, vamos por partes. Está certo que isso é meio moderníssimo, mas nós estamos no tempo do Jeca Tatu em algumas coisas, né? Então, é preciso alavancar aos poucos, né? E ver a pessoa sempre como uma criatura de Deus e não do governo, nem do Obama, também não é da igreja. Mas a evangelização é supracultural. Né? E por isso nós nos batemos. Bem, para mim, é impeachment. É claro que não fossem alguns oportunistas, não teria acontecido. Por isso que eu digo, tem algumas dimensões na política que eles me desculpem, mas são nojentas. A verdadeira política, escreva-se com maiúscula. Para mim, a verdadeira política é a arte, a ciência do bem comum, e não da lava-jato e lava outras coisas. A Dilma, na minha humilde opinião, ela pecou por ser muito fechada, hermética. Ela não sabia dialogar. E político, normalmente, quem forma um governo de muitos partidos, ele vai ter que falar, ele vai ter que negociar para a obtenção do objetivo, que é o bem do Brasil, não de alguns elementos aí, né? Ela não soube fazer isso. Depois ela mentiu para o Brasil. Isso é nojento, seja quem for. Ela não é gaúcha, trabalhou no Rio Grande, né? Eu acho que é inteligente, mas ela usou modos pouco inteligentes para governar, para o governo, né? Ela não soube contar com os outros. E você viu, no momento em que eles perceberam, ela está fragilizada,
chegou o momento de dar o tiro final. Deram. Não é o bem do Brasil que estava em conta, mas o bem do partido. Então isso nós vamos sofrer ainda muito, porque no Brasil falta esse aspecto aí. Esse é um assunto muito quente, é um assunto que eu vou dar minha opinião, não fugir mas eu acho que há um escalonamento das coisas. Para mim, por exemplo, que as mulheres tragam ao mundo os filhos, eu não acho ruim. A mulher pode prestar um serviço enorme sem que isso aconteça. Está se falando na possibilidade de um tipo de diaconisa. Eu acho que ali tem que ser feita alguma coisa. Ainda bem que nós temos as mulheres na igreja. Não tem nada contra. Pelo contrário, temos que valorizá-las mais. Não? Agora, Nossa Senhora nunca foi sacerdotisa. E daí? Teve uma mulher mais importante na história da salvação do que ela. Né? Então, não é fazendo toda a mulher trabalhar com trator que vai valorizar a mulher. Acho que isso é para quem tem um pouquinho até de massa hercúlea, um pouco mais assim, desenvolvida. Então, há alguma coisa que é mais próprio e menos próprio. Né? Quero crer que uma das coisas que existe o celibato, que nem sempre é como devia ser, é que o sujeito devia estar livre para servir. Livre, e não atado, e não preso a uma paroqueta ou uma diocese, né? Mas livre. E a mulher é a grande formadora, querendo ou não, esses 9 meses fazem uma diferença, ou não? Né? Então, eu acho que a maternidade é o maior dom que Deus confiou a elas, está em boas mãos e nós todos devíamos ajudar a que isso fosse melhor ainda, assim, cultivado. Agora, não é dando tudo para todos que se resolve o problema. O aborto é matar. Não matarás. Muito menos um indefeso. Quem mata um indefeso, ele, se usássemos a lei de Italião, deveria morrer também, a meu ver. Né? Mas a mulher tem direito sobre o seu corpo. Eu não nego isso, a igreja nunca negou. Agora, o corpo do nascituro não é o dela, ele está nela, mas não é dela, é outro ser. É só dar um tempinho que ele vem, ou não? É só dar um tempinho. No mundo se fazem por ano, na base de 42 milhões de abortos. Isso é um crime que clama aos céus. Ele tem direito de viver. Por exemplo, eu disse uma vez para uma cabra assim, que era aborteira para mais de 1 metro. Daí eu perguntei a queima-roupa, você gostaria que os seus pais tivessem feito com você o que você quer fazer com filhos de outro? Não. Pois é, entendeu agora? Ninguém gostaria de ter sido eliminado. Nem eu acho que ninguém de nós. Né? Então, respeitar a vida, respeitar, cultivar. Né? Os crimes contra crianças são tão severamente vistos, e com razão. Não? Mas matar? Isso pode. Agora, se estupro, que é de canalha, isso, ele, até lá
cadê eles são capazes de... Né? Acho que todo mundo entendeu. Né? Fazer, né, coisas inomináveis. Né? E, no entanto, quanto ao aborto, se é tão próximo, matar, não matar, e valorizar a vida. Isso vai trazer a bênção de Deus. Diametralmente, não. Tem algumas coisas, sim. Eu acho que está na hora de ser mais gente, muitas vezes, né? Mas eu discordo filialmente, né? Eu não sou obtuso, eu não sou um sujeito que tem problemas, teve problemas com o pai e a mãe, né? Que eu transfiro para hoje, né? Mas eu tenho minha liberdade e a prezo, e quando é para dizer, e já disse por aí, só não vou dizer de quem, mas eu disse para alguns que são assim, importantes no quadro brasileiro, eu disse umas coisas que eles, eu acho que não gostaram de ouvir, mas em consciência achei que devia dizer e disse. Claro que não. Mas quem disse isso? É só quem é um pouco... Eu não vou usar a palavra, porque eu podia estar falando mal de gente, às vezes, ingênua, e não tem culpa da ingenuidade. A história, a Bíblia é a história da salvação. Quando você lê, por exemplo, Alencar, você olha aquele Guarani, parece que você vê aquele cabra lá, o índio andando para ali, e aquele cipós e tudo, ou não? Aquilo parece que se mexe também, escreve o cabra. Né? Mas daqui. Né? Então, é uma história que se conta com intuito, né? Como as mães fazem com os filhos. Não é que não tenha nada histórico, tem muito, principalmente no Novo Testamento, né? Mas essa história dos 40, etc., esses são números da cabalística bíblica, e que muitos hoje em dia não sabem interpretar, e por isso interpretam fundamentalisticamente. Quando Jesus disse, o que ouvistes ao pé do vidro, não sei se o vidro tem pé, né? Dizei-o sobre os telhados. Eu não preciso dar uma de galo que vai em cima do telhado e gritar de lá. Mas é um modo de se expressar, ou não? Os ingleses não dizem ainda hoje, it is raining cats and dogs. Está chovendo gato e cachorro. Eu nunca vi chover isso. Então é preciso saber entender. São culturas diferentes, né? E eles têm um modo de falar na Bíblia que eu acho que às vezes pode ser repulsivo de alguns, mas é muito atraente por parte de outros. Aquilo faz, né? Claro que sim, mas o que é laico? Uns falam em laico, entendem laicista. Não, laicista não. Laicista é quando o Estado intervém nas religiões e faz o que bem entende. Ele quer fazer o que ele proíbe. Então, a igreja diz que o Estado é laico. O Estado não é católico. Não é do Edir Macedo. Não é do Agenor Dumke ou do Malafaia. O Estado é laico significa que ele não privilegia nenhuma religião. Isso nós sempre quisemos. E eu acho que lutamos para que seja assim. A igreja, no passado, teve experiências também erradas,
Mas esse é o aspecto cultural, né? Nós não queremos repetir hoje o que houve lá no passado, nós temos história. A gente tem que cuidar muito. Eu, pessoalmente, me questiono. Porque no mundo, não só entre nós e eles, mas entre sul e norte, às vezes houve ódio. Não é isso? Nos Estados Unidos, uns mataram outros, né? Eu tenho preocupação, porque tem muita gente ali no meio, e vocês viram que até do Ocidente foram jovens para lá, e que voltam para fazer atentados. Isso não preocupa? Né? Então, acho que o discurso deveria ser de desmilitarização da cabeça, do pensamento, do coração. Devia ser que somos diferentes, tradições diferentes. Maomé, vamos respeitá-lo. Allah, vamos respeitá-lo. Mas nós somos nós, respeitamos e queremos ser respeitados. Esse é o discurso, e não do choque. De jeito nenhum. Vamos ser um pouco... Eu vou responder, não respondendo e respondendo. Você acha que seu mundo levou quantos bilhões de anos para chegar ao homem e à mulher? Muitos. Dizem uns 13,7 bilhões. Agora temos 2.000 anos de cristianismo. E já está no fim. Eu acho que é psicose de fim que existe por aí. Nós nos devemos preocupar com o hoje, preparando o amanhã, e não com o futuro, né? Porque mesmo que ele viesse, seria melhor que estivéssemos bem preparados e não despreparados. Mas eu não tenho medo nenhum, né? Vamos dar assim uns 5 milhões de anos, pode ser o fim. E quando for, Deus é Pai, Ele vai dar um jeitinho. E não vai ser, a meu ver, com a bomba atômica. Ela pode ainda fazer estragos, como já fez. Bem, eu diria que eles vivem uma tradição e deveriam acelerar um pouco, como na física tem movimento contínuo acelerado, né? Então acelerar mais, estar mais como igreja, ser mais igreja, participar mais na vivência do batismo e na evangelização. Isso não resta dúvida, aqui ou onde quer que seja, mas você pedir para Taubaté, então vamos localizar. Isso eu gostaria que fosse. Eu lutei para isso. Não me consta, né? Houve um jogador, infelizmente do meu time, o Colorado, que outro dia bateu no São Paulinho, né? Por 2-1, né? Esse jogador foi lá para Belém do Pará, e aí perguntaram: Valdemiro, como te encontras aqui em Belém do Pará? E ele: pois não, para mim é uma grande alegria poder estar na capital, no país, na cidade onde Jesus nasceu. PT saudações, né? Deus está acima de Brasil, de todo mundo, de Israel, dos Estados Unidos, de todos, né? Agora Jesus se enculturou em Israel. Nem todos lá conseguiram entendê-lo, como também hoje ainda não entendemos. Por isso ele tem poucos amigos.
Pois é, então, caros telespectadores, para mim foi uma alegria poder estar aqui e falar assim descontraídamente. Eu espero não ter ofendido ninguém e ter sido, dentro daquilo que eu posso, ter sido bastante claro. E se eu posso dizer uma coisa, vale a pena viver, vale a pena lutar pela vida, mas não com 38, vale a pena de lutar tendo Cristo mais presente na vida, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, o que supõe que a gente se ame. E tem muita gente nesse mundo que não consegue amar-se, por isso também não consegue amar ao próximo. Portanto, que esse papo ali tenha podido servir assim para uma descontração e dizer, vale a pena viver e colaborar para um mundo melhor.